verdade como tal não poderia doar a uns de uma perfeição moral absoluta, isento de toda falha, de toda culpabilidade, de toda fraqueza, e a outros criarem um estado de simplicidade e de ignorância, uns propensos ao bem e outros propensos ao mal. Não, amados amigos meus, Deus tem criado os espíritos em igualdade de condições, e é exatamente debaixo deste ponto de vista que a nossa doutrina é mais rica em sabedoria do que aquelas que emprestam pensamentos e sentimentos injustos à sabedoria divina. Nós todos, sabemos, construímos o edifício da nossa perfeição. Trazidos a este mundo pela razão que todos conheceis de perto, aqui nos cabe continuar a obra da nossa reabilitação por um propósito firme de corrigir as faltas anteriores, ao mesmo tempo que edificamos o bem. Mas apesar de todo esse bom desejo, a verdade é que falimos na terra e no espaço. A nossa assistência convosco, hoje, é numerosa. Nem todos podeis distinguir os vossos irmãos invisíveis que aqui se encontram, mas, eu afirmo, é numerosa sua assistência hoje. Antecipadamente, sabíamos o assunto que hoje vos reuniria nesta casa, e, vós sabeis, nem só em vosso próprio proveito são ministradas estas lições, os nossos irmãos do espaço também necessitam delas e é por isso que aqui se encontram, buscando aprender, para também dar este passo à frente, de que há pouco, vos falei. Louvado seja Deus, porque espero que muitos deles tenham tirado proveito desta reunião. O que nos compete agora fazer, amados amigos meus, depois de bem orientados nos desígnios da providência, trazendo-nos a este mundo, será necessário repetir-vos mais uma vez, é preciso pôr em prática a teoria. Nem por muito saber ganha o homem, mas por bem fazer e bem obrar, é que muito lucrará. Entretanto, quantas vezes o espírito se perturba ante a visão belíssima do espaço, fazendo-se um pequeno rei, e vós, amigos desencanados que aqui estáis, vigiai, fugi as tentações, lembrai-vos da vossa pequenez na terra, lembrai-vos das palavras do Divino Mestre enunciando que o que se exaltar será humilhado e o que se humilhar será exaltado. E para exemplificar o ensino, o Senhor foi ainda mais claro, aquele que quiser ser o maior, este se faça o menor. Tivestes, há bem pouco tempo, amados companheiros meus, a lição de humildade que nosso Senhor Jesus Cristo deu ao mundo na ceia pascal. Jesus, o Rei da Glória, baixando para lavar os pés de seus discípulos. Estou bem certo, amados amigos meus, que todos vós achais belíssima esta lição, compreendeis o seu ensinamento e louvais aquele que a pôs em prática. Certo é, porém, que nenhum de vós, malgrado achá-la boa, justa e acertada, nenhum de vós tem posto em prática esta regra. E porque o espírito da humildade ensinada pelo Divino Mestre não tem guarida em vossos corações, qual de vós será capaz de lavar os pés dos seus inimigos? É que a natureza humana repugna, e o que foi para o Divino Mestre um ato de humildade, no vosso mundo classificai de covardia e de baixeza. Não é raro ouvir entre os homens, não, nunca me rebaixarei a este ponto. No entanto, tal ato não é rebaixamento, mas uma lição de humildade que tivestes oportunidade de dar aos vossos semelhantes, e que fugiste de praticar. Quantas vezes por falta de uma palavra amiga, por falta de iniciativa no bom caminho deixais de terminar uma questão entre amigos, inimizades que se refletem pelas famílias durante anos consecutivos, vendo-se umas outras com indiferença e má vontade. Ninguém quer ser o primeiro a estender a mão, cada uma se julga ofendido e conserva intacto seu orgulho. Não sejais assim, amados amigos e companheiros meus, procurai terminar todas estas desavenças prejudiciais à evolução dos vossos espíritos. Deus ordena amar-vos uns aos outros fraternalmente, buscai terminar estas rixas, estas discussões que concorrem para o atraso do vosso espírito. Desprendei-vos destes sentimentos de orgulho, sede amorosos uns para com os outros e procurai fazer o bem dentro da vossa esfera, no limite das vossas possibilidades.
Como disse ao principiar, não sou dos vossos mestres, mas um amigo que está aqui não há muitos anos. Errei, pequei muitas vezes, mas tive as vistas sempre postas no seio de Deus e sempre pedi a sua proteção, para que me auxiliasse a não reincidir nas mesmas faltas. Graças a Ele, hoje no espaço, compreendo bem a minha situação e procuro fazer o bem na medida das minhas forças. Sei que voltarei a este mundo, talvez não seja breve porque muito tenho que aprender, a fim de poder dar melhor desempenho à tarefa que me couber. Sei que hei de voltar. A vós, amigos que me conhecestes na última etapa, talvez não vos encontre então, e é provável que estejais no espaço enquanto me cabe peregrinar na terra. Em todo caso, seja qual for a minha posição, serei sempre vosso amigo dedicado, vos ajudando em tudo que a minha fraqueza vos possa servir, auxiliando e procurando incutir no vosso ânimo sentimento de piedade de uns para com outros, afastando para longe de vós, quanto em mim couber, a possibilidade de qualquer manifestação de orgulho. Que a graça de Deus baixe sobre todos vós. Perdoai a fraqueza das minhas expressões, longe estou da perfeição, mas desejo atingi-la, quando, não sei, a eternidade o dirá. Maria, nossa Mãe Santíssima, agasalhe e proteja a todos vós e Deus vos abençoe, amigos e companheiros. Richard. 128. Fui sempre uma natureza, apaixonada, consagrada inteiramente aos meus afetos. Meus pais, possuidores de alguns haveres e não tendo outros filhos, aspiravam, para mim, uma educação aprimorada. Eu amava estremecidamente ao meu velho progenitor e idolatrava minha santa mãe, jamais pensando em separar-me dela. Chegando aos 14 anos, decidiu meu pai internar-me em um colégio da cidade de C, onde havia ele próprio feito em outros tempos o tirocínio escolar. Não foi sem grande relutância da minha parte que a sua decisão foi cumprida. Eu não me resignei facilmente a separar-me de minha mãe, a quem gostava de amar de perto, e não compreendia como pudesse amá-la igualmente de longe, nem podia concordar em me ver privado dos seus carinhos e dos seus cuidados constantes, pois eu era um filho que pesava com todo o peso das minhas necessidades de criança sobre os fracos ombros daquela que me dera o ser. Em verdade eu tinha saudades, grandes saudades dela, mas o que eu mais sentia, era a falta enorme do seu desvelado amor, manifestado em toda sorte de infatigáveis cuidados, desde o romper do dia até a hora de dormir. Amando muito a minha mãe, eu não amava como devia. Anos mais tarde, contava eu então 19 primaveras, apaixonei-me por uma criatura que me pareceu ideal. Eu amava os seus olhos, os seus cabelos, os seus lindos braços torneados, o seu garbo elegante no andar, o seu todo, enfim. O que essa criatura sofreu por causa do meu amor. Amando a sua beleza, eu, cioso dela, não a queria ver exposta aos olhos dos outros homens e, daí, a luta constantemente travada entre ambos, na qual eu sempre saía vitorioso, privando-a dos seus inocentes jogos e divertimentos. Durou esse período de tormentos para ela, perseguida pelo meu insensato amor, 6 longos anos. Por fim, sua família, cansada de suportar as minhas intransigências desarrazoadas, partiu para fora do país, quebrando o compromisso do nosso futuro casamento. Fiquei só, desesperado de ódio, ferido no meu mal-entendido amor próprio. Atirei-me a toda sorte de paixões. Amei muito, a tantas mulheres quantas pude amar, mas de um amor sempre egoísta, sempre exigente, sempre desconfiado e descomedido. Salvou-me desse despenhadeiro de paixões impuras o braço de um amigo, antigo companheiro dos tempos de internato. Ele era bom, ajuizado. Vivemos amistosamente ligados um ao outro alguns meses e para logo me apresentou ele a sua noiva, uma gentil morena, tão bela quanto inexperiente. Prestou-me a atenção devida ao amigo do seu noivo, mas em breve teve que se arrepender da sua simplicidade e confiança, porque eu fiquei loucamente enamorado da sua beleza. E,
tais foram as imprudências que cometi, que o meu amigo sentiu-se na imperiosa obrigação de me pedir uma satisfação pelas armas. Batemo-nos a pistola e eu fui infeliz. Matei o meu pobre amigo a 10 passos de distância. A sua noiva, causa inocente do meu ato de loucura, não mais me quis ver e, daí começou a minha expiação. Tudo fiz para conquistar o seu amor, debalde. Entre mim e ela havia o abismo do crime. Desgostoso, ralado de penar, cheio de desejos irrealizáveis, preso de ciúmes e remorsos, não sabendo amar de outra maneira, pus termo à minha vida terrena sob as rodas de um tramway. No espaço, meus amigos, torturas horríveis sofri, tendo sob as vistas constantemente o cadáver do meu amigo ao clamar vingança, os rostos macilentos das pobres virgens do que eu atirar à perdição, a palidez moribunda da infeliz noiva do meu amigo, e, sobretudo, superando todas essas tristes imagens, a expressão dolorosa do semblante de minha pobre mãe que não retirava de mim o seu olhar magoado. Sofrer em término. Amargo padecer. Mas foi a consequência lógica do meu proceder insensato. Eu muito amei, e todavia não soube amar. Oh! Quão diverso o sentir da pobre pecadora, a quem o Salvador perdoou os inúmeros pecados, porque muito amou. 129. 15 de abril de 1923. Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Pois bem, amados amigos e irmãos meus, Ele, o Mestre, o Senhor, tinha poder para mandar e tinha vontade para ser obedecidos. No entanto, a sua vontade nunca exercia prepotência, nunca se impôs pela dureza, antes se fez sempre obedecer pelo exemplo, pela humildade de ações e palavras. Por que não procurais, amados meus, a imitação do Nazareno, sedes piedosos, humildes e mansos, ao mesmo tempo que firmes e resolutos? Por que não achais em vós a energia precisa para diminuir os ímpetos irrefletidos do vosso caráter propenso ao orgulho e à vaidade? Porque, meus amigos, sabeis que a razão da vossa constante fraqueza na execução e prática do bem, é o afastamento em que vos encontrais, do Divino Mestre. Sede cristãos, meus amigos, e sereis bons espíritas. Que vos adianta assistirdes por um momento em concentração à prática religiosa e doutrinária dos vossos auxiliares da terra e do espaço se, saindo daqui entrais em lutas constantes em vossas casas uns com os outros, esposas com vossos maridos, pais com os vossos filhos, irmãos com vossos irmãos e todos conjuntamente uns com os outros e todos com um. Estabelecer a paz dentro dos vossos lares, dentro de vós mesmos, sede justos, humildes e firmes na vossa fé e Deus não vos deixará vazios do seu amor. Max. 130. 19 de abril de 1923. Amigos, irmãos e companheiros, a paz seja convosco. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é caridade, Deus é verdade suprema. Tudo quanto se afasta destes predicados excelentes é abominável aos olhos do Senhor. Não podeis ser odientos, faltos de misericórdia, injustos e mentirosos, e ao mesmo tempo, tendo o seu amor santíssimo em vossos corações. Sede, pois, vigilantes convosco mesmos, queridos meus, a fim de evitardes nas vossas almas com a negrura de tão hediondos pecados. Procurai ser sempre verdadeiros. O que é a verdade foi perguntado ao Cristo, quando em frente aos judeus. O que é a piedade, vos perguntamos nós. Sois vós verdadeiros uns para com os outros? Dizem sempre os vossos lábios aquilo que na realidade sentem os vossos corações? Mentimos muitas vezes na terra, amados meus, faltando a nossa palavra intencionalmente, afetando uma fé que o nosso sentimento está longe de partilhar, enganando com promessas que não podemos realizar, faltando propositalmente aquilo que sabemos ser justo e ainda muito mais vezes, queridos, tentamos iludir ao próprio Deus, apresentando-nos falsamente piedosos,
quando os nossos corações estão cheios de fel e maldade. Ó, não seja assim convosco. Sede verdadeiros, amigos meus, lembrando-vos de que Jesus, o Mestre Divino, é a verdade, e como tal, uma cristã não pode a ela faltar. Deus vos abençoe e proteja. Vosso sempre amigo. Max. 131. 24 de abril de 1923. Louvado seja entre todos vós o sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada a Deus e paz na terra seja concedida ao homem. Amados irmãos meus, perscrutando a ciência do infinito, causa e origem de todos os fenômenos que procurai estudar consecutivamente nesta casa, várias vezes tocais neste assunto, a comunicação dos espíritos como vosso mundo material, dizeis vagamente o mundo. Não podeis entender de certo que este mundo a que vos referis, a Terra, seja o único planeta habitável em todo o universo. A própria cosmografia nos ensina que a vossa Terra é um dos planetas minúsculos no infinito. É patente, portanto, que outros mundos, muito superiores ao vosso, rolam na imensidade do infinito, despovoados, pensais vós. Não posso crer. Se Deus encheu de almas o vosso mundo diminuto, por que deixaria vazio este espaço ilimitado que se estende por cima das vossas cabeças? Certo, estes mundos inúmeros estão habitados. Deus não tem espaço vazio no universo. Recordai-vos das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: vou preparar-vos lugar. Aonde, amados irmãos meus, aonde? A casa do Pai tem muitas moradas, se assim não fora ele nos teria dito. Preparai-vos, pois, desde já, prezados amigos meus, para essas habitações futuras, que Deus tem concedido a todo ser vivente. Diversas existências realizais neste planeta. São existências proveitosas à depuração dos vossos espíritos, porquanto elas vos trazem a penitência, a provação, a dor, e com elas podeis cultivar as virtudes que lhes são necessárias, a paciência, a resignação, a conformidade com a vontade de Deus. Além destes mundos, amados amigos meus, nos outros que vos esperam as vossas vidas serão de acordo com a organização que então tereis ali. A vez de viver, não repentinamente na glória, porque passando deste mundo, impossível se torna penetrar na glória eterna de que usufruem os espíritos puros. Não podereis de um salto galgar o cúmulo da glória, concepção errônea, que precisais desprezar, da mesma sorte, com o sacrifício perene desta vida, depois de sofrer resignados as dores e provações por vós aceitas, serdes relegados a mundos inferiores. Vede, pois, amados irmãos meus, que há necessidade de mundos intermediários, como escolas preparatórias, para que o espírito possa atingir o grau de perfeição para que foi criado. Aprendei o ABC do Espiritismo, sede caridosos uns para com os outros. Abandonai o espírito de sectarismo. Ninguém se considere melhor do que seu irmão. Qualquer religião que professemos na terra tem seus defeitos, suas culpas, suas imperfeições, como também tem alguma parcela de virtude. Deus é o único infalível para poder julgar, pois o seu juízo é certo e jamais pode falir. Atentai, pois amados meus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja a norma pela qual possais pautar os vossos atos, este Evangelho bendito, que traz a revelação do futuro Espiritismo, que hoje vedes desenrolado aos vossos olhos, este Evangelho bendito seja o fanal que guie os vossos passos na terra, para que a luz penetrando os vossos espíritos, permaneça inalterável, seja o indicador do caminho seguro, quando os vossos olhos se fecharem na terra para se abrigarem no espaço infinito. Amados amigos meus, seja o vosso pensar, dia e noite, seguir os ditames deixados à humanidade pelo dileto Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensinou: perdoe sempre, amai-vos uns aos outros, sede caridosos e bons para com os vossos amigos, e não só com os vossos amigos, mas para os que vos são desafetos e vos querem mal.
Longe estais, amados meus, desta perfeição, e no entanto deveis vos esforçar para dela vos aproximardes. Serenai os vossos ânimos, amigos meus visíveis e invisíveis, faça-se a paz dentro de todos vós, tende calma e resignação para encarar a vossa situação neste momento, desejosos de colher alguma instrução proveitosa ao vosso espírito. Aqui viestes, Deus vos abençoe, para que possais fazer frente às dificuldades que se vos antolham e para que tenhais a coragem de confessar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo perante qualquer autoridade da terra. Assim sereis reconhecido por Ele quando deixardes este véu pesado da carne e vos encontrardes no espaço ilimitado. Ele que vos abençoe e guie todos os atos da vossa vida. Tiago, o servo do Senhor. 132. 29 de abril de 1923. O bem que praticamos durará eternamente, porquanto dele Deus guardará a eterna memória. Feliz o homem que, consciente do mal que nesta ou noutras encarnações tem feito, procura remediá-lo. Cada minuto de demora na realização das boas obras traz como consequência direta, o retardamento da benção do Senhor correspondente àquele ato. Compenetrando-vos, pois, das responsabilidades que sobre vós acumulastes em sucessivas encarnações, sede diligentes na prática das boas obras, que serão o penhor do vosso arrependimento e satisfação dos compromissos tomados no espaço quando, livres da matéria, analisastes com imparcial critério os vossos atos anteriores. Fazei, pois, queridos irmãos, o bem. Uni-vos fortemente nessa intenção firme, repelir o mal, praticar o bem. Todos os espíritos são dotados de vontade e razão. Aplicai-os com justiça e fareis, sem dúvida, boas obras. Cada benefício que carinhosamente praticardes, encurtará a distância que vos separa de Deus. Caminhai, pois, para Ele, envidando esforços para serdes bons, pela caridade, pela realização de obras pias. A dulcíssima paz do Cristo fique convosco. Adeus. Ornelas. 133. 29 de abril de 1923. É um legítimo desejo vosso possuir nesta vida o verdadeiro espírito cristão, sem o qual não lograreis atingir a perfeição moral, aspiração justa de todo homem de fé. Um pouco de boa vontade, meus irmãos, e avançareis muito na luminosa estrada que tendes diante de vós. A ciência que mais rápido nos aproxima do Criador é aquela que nos ensina o cumprimento dos nossos deveres para com Deus, para com os nossos semelhantes e para conosco próprios. Ela é de todas a mais importante, porque vos dá a conhecer o vosso próprio interior, habituando-vos a dirigir os vossos sentimentos para o que é bom, reto e digno. Essa ciência é a moral. Pautai por ela os vossos atos e tereis conseguido realizar os preceitos de Cristo. Ela pertence ao domínio das ciências do espírito e é a expressão justa das leis naturais da justiça, princípio latente na consciência humana. Cultivando-a, amados meus, chegareis à certeza de que a verdadeira felicidade não vem do exterior e sim do íntimo da nossa alma, da paz interior que nos dá a consciência do dever cumprido. Lançai os vossos olhos ao redor do que vos cerca. Um pouco mais. Mais além. Fixai a vossa atenção além. Mais além, onde só o vosso pensamento alcança. Que vedes, meus caros irmãos? Fome, miséria, sangue, dor. É a manifestação do sofrimento atingindo a culminância. Qual é o sentimento que nos inspira tanta desolação, tanta amargura? Mulheres sem pão, velhos sem abrigo, crianças sem ar nem luz. Que fazeis, meus amigos? Não sentis que tendes o dever de aliviar o sofrimento dos pobres? Vossa alma não se confrange em adiar para amanhã naquilo que hoje é uma necessidade premente. Avante, obreiros do Senhor. O sofrimento é o laço que liga os homens entre si. Ele desperta na criatura o que de mais belo e precioso existe na terra e no infinito, a bondade, a caridade. Mãos à obra,
obreiros do Senhor. O mais belo patrimônio que podeis edificar em benefício dos vossos espíritos é o bem que façais ao vosso semelhante. Eis a verdadeira síntese do verdadeiro espírito da vida cristã. Max. 134. 22 de maio de 1923. Resposta J. Paz seja concedida ao teu atribulado espírito. Na trajetória da vida há grande número de criaturas que vencem pela constância, perseverança e firmeza de proceder, aliados à boa vontade de fazer sempre o bem. Outras há, porém, que, deixando-se arrastar indiferentemente, vivem segundo as circunstâncias fortuitas do acaso, sem iniciativa própria, sem domínio algum exercer sobre esta ou aquela ordem de acontecimentos, que surgem comumente no decorrer da vida do homem. Deus tem dado aos seus filhos o livre-arbítrio para escolha do caminho a seguir na existência que liberalmente concedeu a todos. Tu, filho meu, tens a intuição exata da maneira racional de agir, nas circunstâncias em que te encontras. Que vale a fictícia opulência que aparentas gozar neste mundo? No teu íntimo invejas a paz tranquila que desfrutam aqueles que, despreocupados das grandezas da terra, vivem modestamente na quietude humilde do seu lar. Busca primeiro o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado, disse o Divino Mestre. Sê cristão de fato e de público. Não te envergonhes de gloriar-te em ser discípulo do Divino Jesus, que para repousar na terra, não tinha onde deitar a cabeça. Procura os crentes espíritas. Há entre eles homens bons, práticos da vida, conhecedores dos reveses da fortuna. Associa-te a eles e tua vida tomará outro rumo. Foste traído? Abandonado? Gloria-te nisso, pois o mesmo aconteceu a nosso Senhor Jesus Cristo. A tua provação te aproxima dele. Coragem. Afugenta os tredos pensamentos, tentações dos espíritos inferiores, que buscam a tua perdição. Aceita o meu conselho. Busca apresentação para os bons, no Espiritismo. Chegarás a encontrar neles alguém que, conhecedor dos homens e das coisas, te auxiliará com muito proveito para o progresso da tua vida material e espiritual. Sê um forte, um lutador, e não um fraco, um vencido. Quente o amor do Cristo supera a vaidade do homem, fazendo-te enxergar a luz, onde só vês trevas. Longe, bem longe, a tentação de jogar fora dos ombros o fardo das tuas possibilidades, a fim de não caíres no abismo profundo que entre Deus e o homem cava o crime do suicídio. Busca os crentes espíritas. Em seu meio encontrarás o sirineu que te ajudará a carregar a tua cruz. Paz à tua alma. Max. 135. 22 de maio de 1923. Irmãos amados meus, a paz do Senhor convosco esteja. As meditações sobre a palavra do Senhor, sobre os textos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo têm sempre cabimento. A sua leitura convida o homem a refletir sobre as coisas referentes à vida eterna. As suas meditações aproximam mais da verdade que buscam atingir. Falais das tentações, amados irmãos meus. Nenhum de vós desconhece por experiência própria o efeito dessas tentações, os males que elas produzem e ao mesmo tempo a virtude que despertam. Sabeis, amigos meus, que para a conservação da vossa saúde tendes de obedecer aos preceitos da higiene corporal. Tratados cuidam dessa matéria e os ensinamentos por eles registrados devem ser aprendidos pelas famílias e praticados desde os mais pobres até os mais ricos, a fim de que possam viver com saúde, sem a qual não há felicidade perfeita para o homem. Entretanto, restringis muito essa higiene, pois cuidai unicamente da parte material do vosso corpo, cuidai do vosso rosto, dos vossos cabelos, das vossas mãos, das vossas unhas, enfim, todo o cuidado material que o vosso corpo necessita, sem o que vos tornareis até desagradáveis uns para com os outros. No entanto, amados meus, nem sempre esse cuidado se estende ao que diz respeito à moral,
E não obstante essa parte é bem mais importante, porque a sua higiene vai até o espírito. É bem mais proveitosa para o homem. Sanear o pensamento, afastar as tentações, os sentimentos maus, os julgamentos imperfeitos, enfim toda sorte de pensamentos injustos que afligem o vosso cérebro. Quantas vezes pensais e julgais mal por precipitação? Quantas vezes pensamentos nada sons medram no vosso espírito e corporificam uma ideia que conheceis, não ser boa? Enfim, pensando e sentindo mal atraís influências nada sãs, cercai-vos de espíritos que pactuam com essas ideias e sentimentos, e daí compreendeis perfeitamente, amados meus, a impossibilidade de resistência prática de coisas injustas. Se, pelo contrário, o vosso espírito estiver alerta, procurando escoimar de si tudo quanto é mal, injusto, procurando substituir estes pensamentos pelas virtudes que lhes são opostas, não serão tão constantes as quedas e, com felicidade, podereis resistir às tentações. Qual, em geral, a aspiração do homem na vida? Crescer, progredir, viver com o necessário, desejar parecer bom aos seus semelhantes, enfim ter o conforto que a sua imaginação ambiciona. Pensará, acaso o homem em cultivar para si um campo fértil de virtudes de qualidades morais compatíveis com o futuro que adiante espera? Aquele que assim procede o faz com o critério, procede com a razão. O meu conselho, hoje, para todos vós é que, afastando-vos dos pensamentos injustos, da compreensão falsa, das aparências, procureis, dentro de vós mesmos, condimentar e despertar as vossas forças para a luta necessária, a fim de que, congregadas essas forças, possais resistir às investidas que virão não só para um, como para todos vós. O Cristo não ensinou que os seus filhos pedissem para que as tentações não viessem, mas que pedissem ao Pai para que os não deixasse cair nas tentações. Vede, pois, amados meus, elas certamente virão, mas aparelhados pelas virtudes e na fé inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo, pelos sentimentos puros e uma fé verdadeiramente sã, poderá o homem resistir às tentações, porque Deus não permitirá sejais tentados acima das vossas forças. Sede, pois, fiéis no cumprimento dos deveres cristãos uns para com os outros, cultivai a caridade, virtude por excelência, sede fraternos, uns para com os outros, caridosos para com os fracos e pequenos, indulgentes para com aqueles que não têm força bastante para resistir. E tanto quanto esteja na medida das vossas forças auxiliai-vos uns aos outros mutuamente, será mais leve a carga, mais fácil se tornará a caminheira, se caminhardes juntos e de mãos dadas uns com os outros. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo perdure entre todos vós, que o sentimento de piedade enche os vossos corações, e que a conciliação do Divino Espírito esteja com todos vós. Assim seja. Tiago, o discípulo do Senhor. 136. 23 de maio de 1923. Resposta a um casal que em pouco tempo viu morrer 2 filhos. Um pouco de reflexão bastará para que alivieis os vossos corações da mágoa excessiva que os confrange. Os vossos filhos, nascidos do vosso amor e criados pelos vossos cuidados e dedicação incansáveis, acaso não serão espíritos criados por Deus, sujeitos às mesmas leis de evolução natural que regem todos os outros espíritos, igualmente criados pelo seu querer e onipotência? Porventura, as suas responsabilidades perante a divina providência serão menores do que as das outras criaturas suas irmãs? Se eles partiram para o seio do Senhor, é que a sua jornada findara nessa etapa da vida e necessário lhes era continuar no outro plano da existência até no fio ininterrupto dessa continuação de existências terrenas, que a morte, em tempo oportuno fez cessar e o renascimento faz renovar. Desconheceis esta verdade, que os mortos existem, vivem verdadeiramente em plano diferente do vosso? Se o credes piamente,
porque perturbais os vossos espíritos com apreensões tristes, que mais parecem um dobre eterno de finados à matéria que apodrece nas entranhas da terra. Antes dá glória a Deus, a cuja sabedoria infalível estão sujeitas todas as criaturas, o qual, com benevolência sem igual, vela incessantemente pelo progresso e evolução de todos os seus filhos na terra e no espaço. Os vossos queridos estão no gozo da liberdade que desfrutam os seus iguais no espaço, instruindo-se em sabedoria, aperfeiçoando-se em moral e na prática da caridade cristã. Aproveitai também o vosso tempo no exercício das virtudes evangélicas, patrimônio indestrutível do espírito, e não o gasteis inutilmente em lamentações infrutíferas, que só servem para entristecer os vossos filhos amados, porquanto lhes dão a impressão de que não compreendeis ainda a grandeza e a sabedoria dos planos da providência. Orai pelos vossos filhos para que se acentue mais e mais o seu progresso espiritual, e sede confiantes nas promessas infalíveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Paz convosco. Tiago 137. Resposta P.L. Petrus. Graças te rendo, Pai Santo, de infinita misericórdia, pela esmola que me concede neste momento, em ter sob as minhas vistas o testemunho sincero daquele, cuja direção espiritual a mim confiaste, testemunho de uma vontade desejosa de abandonar o mal e seguir o que é bom aos teus olhos. Graças te rendo, Deus de amor, que não deixais sem resposta os rogos fervorosos deste teu servo. Meu querido filho, por que não és tu um bom? Perguntas tu. Ouve-me ponderadamente. Bom, só há um que é Deus. Sua bondade é como o sol que a toda parte chega, porque dimana do alto. Em conhecer o homem a sua própria insignificância, a sua insuficiência pessoal, a sua fraqueza natural, a sua pobreza moral, consiste o primeiro passo para o progresso do seu espírito. Rende graças a Deus que te despertou para uma nova vida. Quando o homem se torna escravo do pecado, toda a sua obra é a lama. Quando, porém, o homem não se deixa vencer pelo pecado, embora caindo por vezes nas tentações do mal, quando ele reconhece a sua impotência para fugir às atrações do vício, quando o homem, reconhece toda a sua fraqueza para praticar sempre o bem, resistindo ao mal, ele não se encontra tão afastado do caminho do Senhor como imaginas. Não desanimes, nem te desalentes. Onde há luta, há vida. Este manifestar de vontades opostas dentro de ti é o despertar da tua alma, que acorda para uma nova vida. Não podes sopitar esses movimentos que te sacudem o íntimo do ser, inspirando-te horror aos prazeres do mundo que contaminam a alma. Desejas algo de puro, de santo, que te enebreie os sentidos, satisfazendo as exigências de tua alma. As almas grandes são assim, elevam as suas altas aspirações e desejos ao seio do infinito. Coragem, filho meu. Tem confiança no cuidado paternal de Deus, ama-o com toda a verdade do teu coração, desejando que se faça não a tua vontade, mas a dele. A providência divina obrará em ti. Ó Deus meu! E que grandiosa obra será quando, em teu humilde filho que agora despertando vem para a nova vida, a tua santíssima vontade se realizar. Senhor, o meu júbilo é intenso. A minha gratidão é imensa. Graças, meu Pai. Graças, meu Deus. Bernardo. 138. 24 de maio de 1923. Paz reine entre todos, no vosso meio, no vosso lar, no vosso íntimo. Paz duradoura, paz perene, paz indestrutível, vinda do céu, partida do seio amantíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito, meus caros amigos, vem do infinito, paira algum tempo na terra, volta ao espaço, torna novamente à terra, retorna novamente ao espaço, e assim, repetidas e sucessivas vezes, faz essa viagem de vinda e retorna. Para quê, meus amigos?
porque entendeu a sábia providência determinar esses acontecimentos na existência do Espírito, tantas e tantas vezes os mesmos. Não foi em vão, vós o sabeis. As vindas sucessivas do Espírito à Terra e a sua volta ao espaço, visam o cumprimento da tarefa para que foi criado. O Espírito resgatará faltas no mesmo plano em que as cometeu e voltará ao seio do infinito, a fim de rever os dias passados e tomar forças para novas jornadas. Chegando aqui, ele esquece, por misericórdia, o passado, mas na vida do além revê tudo quanto praticou, porquanto cada ação, cada pensamento seu neste planeta é gravado na placa infinita do universo e essa fotogravura lhe é posta sob as vistas, quando chega ao seio do espaço infinito. Cuidais, pois, que as impressões indeléveis que deixeis no espaço incognoscível, sejam impressões de amor, de caridade, de virtude. Assim evitareis futuras tristezas, amargo desalento. Paz convosco, queridos irmãos. Richard. 139. Resposta a Petrus. O problema da origem do homem, que a ciência não resolveu. Sabes por quê? Porque se apegando ao limite estreito que lhe demarca o mundo dos efeitos, não busca a chave do mistério que se encontra no mundo das causas. Abandona por um pouco a ideia do homem. Começa assim o teu raciocínio. Deus criou seres inteligentes a que na vossa linguagem chamais espíritos, seres dotados de aptidão para adquirirem o saber, cujas ideias e ações são livres, a quem constituiu seus agentes, colaboradores nos grandiosos planos que colimam a harmonia geral do universo. Para exercerem tais funções recebem os espíritos diferentes formas, organizações apropriadas ao meio onde temporariamente vão ingressar. O espírito que se destina à terra toma o invólucro a que denominastes acertadamente carnal, isto é, reveste a forma humana e pelas leis que regem a propagação da espécie favorecem a encarnação de outros espíritos que em idênticas circunstâncias necessitam vir a este planeta. Nos diferentes mundos que povoam o espaço infinito, outros seres habitam, não certamente dotados da mesma organização que a vossa, porque neles o meio ambiente é outro. Assim há seres vaporosos, diáfanos, luminosos e outros mais elevados em categoria cuja organização perfeita não encontra palavras em linguagem humana que a possa definir, são corpos gloriosos. Não penses no entanto que para esses entes privilegiados foram criados tais mundos. Os espíritos que têm adquirido todo o progresso de um mundo, passam a viver em outro mais adiantado e assim sucessivamente até atingirem o grau de elevação moral que lhes permite a suprema felicidade. Eis porque os guias espirituais, conhecedores desse problema que a ciência não resolveu, esforçam-se incessantemente por induzir o homem ao cumprimento exato dos seus deveres relativos a um mundo, para que eles possam fazer jus à promoção ao mundo que lhe é imediato. E assim se faz o progresso. Cumpre a tua tarefa, meu filho. Pesquisa, busca, estuda. E pelo estudo positivo dos efeitos que se chega ao conhecimento da causa e mortalidade um fato. Deus existe. Tiago. 140. 5 de junho de 1923. A tentação de Jesus, Mateus, capítulo X. Serenai os vossos ânimos, tende em concentração vosso espírito, eis que a misericórdia do Pai desce sobre vós. A virtude do homem consiste em dizer, quando fala para outrem, aquilo que sabe, e não lhe é pedido mais, em dizer a verdade do que sabe e tem cumprido seu dever. Da mesma forma, o espírito que baixa entre os seus irmãos tem o dever de ser conciso e claro, ao mesmo tempo que verdadeiro. Dissestes quanto sabeis, direi o que sei. Jesus conforme o vosso pensamento entende, é um, Jesus, como na realidade é, difere desse juízo formado pelo vosso acanhado entendimento. O Mestre baixando a este mundo, frequentes vezes elevava-se ao espaço infinito, em comunhão íntima com o Pai. Já vos tem sido lembrado, quantas vezes ele desaparecia dentre a multidão, sem que ninguém pudesse ver como,
nem para onde ia. Da mesma forma, mais de uma vez surgiu entre muitos, sem que pudesse saber de onde tinha vindo, nem por que modo ali havia chegado. Numa dessas partidas para o além, Jesus se demorou, e marcaram os homens 40 dias e 40 noites. Jesus estava em comunhão com seu Pai, buscando aquilo que não nos é dado aprender, porquanto essa comunhão íntima de Deus com seu Filho, nela não podemos penetrar. Desaparecendo deste mundo, onde se achava em missão especial, conforme sabeis, o Senhor dos mundos visitou outras regiões, onde entendeu ser necessária a sua presença. Da mesma forma que os espíritos encarnados não podiam compreender a grandeza do Cristo, também os espíritos inferiores não podiam compreender essa mesma grandeza. Bem poucas vezes ele mostrou uma parcela ínfima dessa luz que os fazia gritar aterrorizados: "Quem és tu?" Isto porque um pequenino raio daquela luz lhes ofuscava os olhos. Pois bem, passando pelas regiões do espaço, Jesus visitou diferentes pontos e, mais de uma vez, vozes saíram ao seu encontro, sem saber quem era, mas com o pressentimento de que alguém superior se encontrava em sua presença. Essas vozes pronunciaram aquelas palavras que os espíritos têm narrado de que tendes conhecimento. Por que não revelaram os discípulos essas coisas? Direis vós. Não sabiam, e a própria ausência do Divino Mestre não lhes foi explicada. Passando no além, pouco a pouco foram tendo conhecimento destas coisas, porquanto a sua evolução, como a vossa, se faz parceladamente. Nem por deixar este mundo e ganhar o espaço infinito se pode ter imediatamente toda a luz que futuramente se alcançará. Eis o que se deu com os discípulos do Divino Mestre, nem foram infiéis, nem tampouco estavam de posse de toda a verdade. Mensageiro que sou do Altíssimo, obrigado a dizer-vos a verdade que me é mandada divulgar, cumpro este dever e vos instigo que, cada vez mais, estudeis e aprofundeis os ensinamentos do Divino Mestre, fonte de toda a luz e de toda a sabedoria, porque ele e o Pai são um. Não quero, entretanto, ausentar-me de vós sem que algum benefício a minha presença dos legue. Não sou, humilde servo do meu Senhor, procuro cumprir a sua vontade, embora não possa, pela minha fraqueza, faço, no entanto, esforços para cumpri-la, no desejo de ser fiel. Que os vossos sentimentos se concentrem mais ainda, neste momento, que os vossos olhos se cerrem para o mundo, que o vosso espírito se recolha dentro de vós mesmos, que abandoneis o vosso pensamento, que eleveis a vossa alma aos céus, para que de lá possa descer a benção que invoco sobre vós, para que aqueles que sentem-se enfermos sejam curados, aqueles que têm uma dor moral a afligir o peito, sintam modificado este sentimento, para que aqueles que têm uma parcela de fé na vida eterna sejam fortalecidos nesta fé. Serenais os vossos ânimos, serenai os vossos entendimentos, que ninguém se perturbe, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desça neste momento sobre vós e sobre todos os invisíveis aqui presentes. Glória seja rendida ao Pai de amor e de caridade e que a graça do Divino Jesus permaneça entre vós. Ismael 141. 7 de junho de 1923. Não amaldiçoeis o sofrimento, não amaldiçoeis a dor. Eles vos conduzem ao seio amantíssimo do Divino Mestre, realizando a obra grandiosa do vosso caráter. Na alegria, nos prazeres, na saúde, raro ao homem que pense em Deus. Enlevado nos prazeres terrenos, no gozo fictício das coisas efêmeras deste mundo, a criatura vê deslizarem os seus anos numa aparente felicidade e gasta os seus dias e as suas noites sem um pensamento de gratidão para o seu Criador, embevecido na falsa tranquilidade que o afasta de refletir sobre as coisas justas e boas. Então, pelo aguilhão da dor Deus chama o seu filho ingrato. O acicate pungente do sofrimento fere fundo o seu coração, despertando a sua alma para o verdadeiro enlevo, o verdadeiro gozo, o verdadeiro amor. Mas,
É por meio de lágrimas que este gozo inefável se manifesta, é por intermédio do sofrimento atroz, da amargura, que o interior do homem se revela, reagindo contra os vícios que o empolgam e lançando-se confiante nos braços do Divino Mestre. Bendito, pois, seja o sofrimento, abençoada seja a dor. Max 142. Irmãos e amigos meus, ouvi e entendei. Criança inexperiente e folgazão penetrou em lindo jardim florido, onde as açucenas e as rosas se confundiam com as demais flores, suas irmãs. Que linda rosa, disse ela, e sôfrega acolheu o exemplar que, aos seus olhos, pareceu mais belo. Assim foi notando, ali e além, outras rosas cada qual lhe parecendo ser a mais formosa. Mas, na sua vivacidade descuida infantil, ao tirar do hastil uma das mais lindas flores que aos seus encantados olhos se ofereceu, eis que essa rosa picou-lhe a mãozinha inexperiente, fazendo correr o sangue. Então, essa criança ingênua, abandonando as suas rosas, correu, a chorar, para sua mãezinha, dizendo-lhe: Mamãe, não quero mais as rosas, não gosto delas. São más, me feriram os dedos. E a mãe, prudente, lhe respondeu: Filha minha, a rosa tem aculeios e tu não sabias. Sê mais prudente de outra vez. Assim, irmãos meus, no jardim que cultivais em espírito amor, há grande variedade de flores. Como as flores naturais, elas também têm espinhos. Quando algum deles vos ferir os dedos, não procedais como a inesperta criança, que jogou ao chão as suas rosas. Limpai o sangue que corre da vossa ferida e guardai a preciosa flor. De outra vez colhei a rosa com maior cuidado, recordando-vos que ela tem aculeios. Prudência e calma, meus amigos, na colheita das flores do Espiritismo. Max 143. 17 de junho de 1923. Glória a Deus nas alturas e paz na terra e no espaço a todos os seres de boa vontade. A caridade do Senhor se estenda sobre a face da terra, iluminando o entendimento dos homens para que, deixando de lado os seus preconceitos, as suas ideias preconcebidas e o seu pensar egoístico, possam abrir o seu coração à luz da verdade eterna, que desce dos céus, para encorajá-los a praticarem com seu semelhante a virtude imensa da caridade. Sim, amados irmãos meus, a caridade deve ser praticada entre os homens, não por ostentação nem por vaidade, mas pelo amor que a deve inspirar. Será necessário que cessem as vossas próprias tristezas, que cessem os vossos próprios negócios, as vossas próprias dores, para que possais levar ao sofredor a carícia do vosso consolo, a instrução para o seu espírito desalentado, o conforto para as mágoas do seu coração. Irmãos meus, amigos tendes por toda parte, tanto na terra como no espaço, sabei no entanto distingui-los. Aquele que vos acompanha na dor, que vos assiste no sofrimento, que pensa na vossa miséria, que suaviza as vossas mágoas, este sim, é vosso amigo verdadeiro, e não aquele que busca a vossa mesa, que convosco está unicamente nas vossas distrações e nas vossas alegrias. Quantas e quantas vezes, na vida terrena em que vos falo, me encontrei inteiramente só, completamente abandonado por aqueles que eu julgava amigos sinceros. Quantas vezes, no silêncio da noite, chorava e as minhas lágrimas só eram vistas por Deus, que está em toda parte, e pelos bons espíritos que cercam o crente. Do mundo ninguém buscava consolar a minha dor, ninguém me dar uma palavra de coragem, eu que passava por possuir tantos amigos. Ninguém se iluda, verdadeiro amigo das vossas almas é aquele que cuida do vosso futuro, que vos convida a aceitar as coisas santas, aquele que zela pela conservação do vosso corpo e da saúde moral do vosso espírito. Vosso amigo é aquele que enxuga as vossas lágrimas, que se aproxima de vós no momento de dor, que atende ao vosso apelo quando recorreis à sua mediunidade, é aquele que vos oferece o que tendes necessidade, e não aquele que aplaude os vossos atos, não tendo um não para vós.
O verdadeiro amigo vos diz a verdade, como pensa, e, se o vosso ato é reprovável, ele vô-lo dirá. Assim sendo, podeis entreter relações com os seres dos mundos visível e invisível, sabendo, entretanto, dar-lhes o valor que merecem, sem jamais vos lançardes incondicionalmente em seus braços e seguirdes os conselhos imprudentes. Consultai os vossos amigos espirituais, apenas, no que concerne ao vosso progresso espiritual, orai pedindo a Deus que os bons espíritos vos avivem a norma de proceder, e assim fazendo muitos desastres, muitas tristezas e aborrecimentos podereis evitar no correr da vossa existência. Deus vos abençoe no vosso esforço de propagar a doutrina espírita. Deus vos proteja na intenção de levar a outrem o conforto, o alento, a coragem que dá a palavra santa do Senhor. Meditai, queridos amigos meus, meditai nas coisas santas, estudai o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e em toda parte sejam dadas honra e glória a Deus, o soberano Senhor do Universo, e que a sua santa paz vos seja concedida, por graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Max 144. Recebida após uma conferência sobre médiuns. Paz convosco, irmãos e amigos meus. Muitos tendes ouvido e muito eis de ouvir sobre as vossas faculdades. Nos tempos antigos diziam os crentes, vamos ao profeta, ele nos esclarecerá os nossos caminhos, solverá as nossas interrogações. E lá iam, homens, mulheres e crianças, sem distinção de classe, a consultar o profeta do Senhor. Quem eram esses profetas, meus amigos, senão os médiuns daquele tempo, aparelhos dos quais Deus se servia para ensinar ao seu povo acerca das verdades eternas. Médiuns sempre os houve, ainda os há e nunca deixará de os haver, antes, pelo contrário, o seu número crescerá, até que chegará o tempo em que todos serão na realidade, efetivamente, médiuns. Grande é a vossa responsabilidade, meus irmãos. Pesa sobre os vossos ombros pesado encargo que vos responsabilizastes a cumprir com exatidão e fidelidade. Escabrosa é a estrada que tendes a percorrer, perigosos os obstáculos a vencer, inúmeras as tentações a vos assaltarem, enorme o esforço a despender nessa cruzada difícil, em desempenho da vossa espinhosa tarefa. Vereis, vezes sem conta, interpretado mal o vosso zelo, mal compreendidos os vossos propósitos, desvirtuado o vosso critério. Sereis taxados de falsos, mentirosos, prevaricadores, infiéis e até impiedosos. Revesti-vos, porém da couraça da justiça, da fortaleza da fé e da paciência caridosa que tudo perdoa. Enchei os vossos corações do amor de Deus e de seu bendito Filho nosso Senhor Jesus Cristo, e todos esses dissabores, todos esses dardos envenenados atirados contra o vosso coração, todos esses epítetos injuriosos lançados sobre o vosso nome, se transformarão em santo gozo na vossa alma pela graça do Divino Mestre que vos sustentará e fortalecerá nas horas da angústia, dando-vos ainda dobrado poder para operardes as obras que forem do agrado de Deus, no meio da humanidade incrédula e maldizente. Ai de vós, porém, se deixando-vos assoberbar pela grita insensata da multidão, que finge não crer, abrirdes brecha ao desalento, ou feridos do vosso amor próprio virardes as costas ao trabalho do Senhor. O médium não se pertence. Ele é o instrumento designado pelo seu Deus para a execução daquilo que for do seu agrado revelar aos homens. E quando veio à terra onde se encontra, tomou perante o seu guia o compromisso voluntário de ser fiel à sua tarefa, prestando-se submisso às injunções que do alto lhe forem ministradas. Não esqueça, portanto, o médium, as suas responsabilidades. Haja o que houver, seja fiel à sua obrigação e quando repelido pelos homens, não injure, não blasfeme, não murmure, fechando os olhos ao mundo, concentre em Jesus seu pensamento e ele lhe ditará a linha do seu proceder, incutindo-lhe ânimo para o prosseguimento da espinhosa jornada.
Paz na terra aos homens de boa vontade e toda a glória e honra a Deus soberano Senhor do Universo. Bittencourt Sampaio. 145. 17 de julho de 1923. Louvada seja a misericórdia do Senhor, que me permitiu chegar até vós, que a sua santa paz penetre em vossos corações, que aí permanece e não me